E os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 6, que é o texto que já está em tela. Os irmãos vão acompanhar essa leitura assentados reverentemente. É o texto que serve de base para a nossa reflexão nesse domingo de Páscoa. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa sequência de mensagens cujo tema é discipulado. Os irmãos bem o sabem. E conforme eu disse na semana passada, hoje nós iríamos dar uma pausa para que nós fizéssemos uma reflexão sobre essa que é das mais importantes, se não a mais importante de todas as doutrinas, a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Pois bem, o dia de hoje, irmãos, na cristandade, no nosso calendário, comemoramos o domingo de Páscoa. Para o comércio é uma data muito forte. De todas as datas do comércio, irmãos, de venda, a data mais forte é a data do Dia das Mães. Ela supera as vendas de Natal. Mãe é um tema muito forte. E aí vem lá no final do ano o Natal. E no Natal nós pouco ouvimos, como já é de hábito, pouco ouvimos falar de Jesus. Há um outro personagem que assume o protagonismo. Depois vêm as festas de fim de ano e novamente não há gratidão a Deus, mas a outras entidades espirituais. Depois vem a Páscoa e um outro personagem assume o protagonismo, que é o coelho da Páscoa, que na cabeça desse povo gera ovos, e os ovos são de chocolate. Então, observemos bem, irmãos, que em todos os momentos da cristandade em que a obra foi de Jesus, o mundo o escanteia. Não há lugar para Jesus, mas nunca houve, desde quando ele foi nascer. Não havia lugar para ele. Então nós que conhecemos as Escrituras, nós que conhecemos o poder de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, precisamos tomar muito cuidado para que nós não andemos nessas ondas. Não sejamos varridos pelo comercialismo, pelo mercantilismo, e nós também nos esqueçamos disso dentro da nossa casa. Existem algumas ideias, irmãos, que nós precisamos estabelecer antes de voltarmos ao texto. Eu comentei sobre isso no domingo passado, quero enfatizar por uma questão óbvia hoje. Os judeus celebram a Páscoa judaica. Para eles, o judaísmo, Jesus não é o Messias, então eles ainda guardam a Páscoa judaica. Existe uma outra vertente, irmãos, do que é de fato a Páscoa cristã. É a ressurreição de Jesus. E não vamos nos esquecer também, irmãos, da celebração da ceia, que é o Cristo conosco.
ele é sim, o pão e o vinho são símbolos desse sacrifício do Senhor Jesus. Para a igreja cristã, irmãos, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. É disso que tratamos. Não tratamos das ervas amargas lá do Velho Testamento e também não tratamos de coelhinho de Páscoa e nada doce, porque nada houve de doce ali. Pois bem, esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, faz da narrativa, irmãos, um momento espetacular, porque isso ocorreu no domingo da ressurreição. Então, são as primeiras horas da manhã daquele novo dia, nos diz o texto no verso 1, que era alta madrugada. Então, em algum momento, irmãos, a partir das 3 horas da manhã, ainda se fazia escuro, segundo alguns comentaristas. E as mulheres vão ao templo por amor daquele homem que demonstrou tanto amor. E tudo é novo agora. A pedra que antes tampava aquele lugar, a pedra está removida. Então há uma novidade, há um fato novo. E elas que haviam levado os aromas para perfumar, embalsamar tudo e fazer tudo aquilo que elas pretendiam dentro do seu coração, elas entram no túmulo e nos diz o texto que o túmulo está vazio. E elas ficam aterradas, elas ficam tomadas de terror. E aí nos diz o texto que aparecem seres angelicais. Aqui nos fala 2 seres angelicais e eles começam a travar um diálogo. E o diálogo vem para essa pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou como havia dito. Nessa noite de hoje, irmãos, nós queremos refletir sobre esse texto e aprender sobre o tema a Páscoa que transforma vidas. Esse é o tema, é o título da nossa reflexão na noite de hoje. A Páscoa que transforma vidas. Ela é uma Páscoa que transforma vidas, irmãos, em primeiro lugar, porque essa Páscoa revela que a morte não tem a última palavra. É uma Páscoa que transforma vidas, porque ela nos ensina que a morte não tem a última palavra. Nós vamos focar, irmãos, praticamente nos versos 6 e 7. Mas a pergunta que não quer calar, irmãos, é final do verso 5. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E o verso 6, ele ressuscitou. Ele ressuscitou como havia dito. As mulheres, irmãos, elas foram ao sepulcro esperando encontrar os restos mortais ou um corpo já frio do amado Jesus. Essa era a expectativa delas. Tanto era essa a expectativa que elas foram preparadas para isso. Levaram os perfumes e tudo aquilo que na tradição judaica era cabível para aquele momento. Lógico, elas foram com toda a tristeza que havia no coração de cada uma. Elas não esperavam isso, mas ocorreu a sexta-feira e elas foram testemunhas oculares de tudo o que ocorrera. Então, o coração está entristecido, o espírito está entristecido, elas estão com uma profunda tristeza. Alguns comentaristas, ao tratarem do assunto, chamam a palavra de decepção. Elas estão decepcionadas com tudo aquilo que ocorreu. Então, a expectativa era uma pedra fechando, mas de alguma forma elas levavam alguma coisa para aquele momento. Mas nada disso acontece. O fato novo é que o túmulo está vazio. Então, no entendimento delas, tudo isso há um grande choque. Elas viram o que ocorrera na sexta. Como que agora aquele túmulo está vazio? Como assim? Como ele pôde fazer isso da parte de dentro? Como que alguém tirou aquele corpo? Tirou a pedra, rolou a pedra e tirou aquele corpo? O túmulo está vazio. Parecia que aquela cruz da sexta-feira era a última palavra. No entendimento delas, aquele silêncio do ontem
do sábado. Era definitivo, mas eis que chega o domingo. E no domingo o túmulo está vazio. Aquelas vidas foram transformadas. Irmãos, o que nós aprendemos com essa Páscoa que transforma vidas é que a ressurreição de Cristo é uma decretação de que o pecado morreu, de que o pecado foi vencido. Ele não venceu. A morte não triunfou, não venceu. O mal não prevaleceu. Tudo isso vai agora, irmãos, mudar o mundo, vai mudar aquelas vidas e para sempre. Da mesma maneira, irmãos, como aquelas mulheres, nós também vamos procurar muitas vezes um Jesus morto. Parece que a gente vai se relacionar com alguém que não está vivo. Então a oração não é viva, o culto não é vivo, a busca não é viva, parece que a gente vai se encontrar com o morto, achando que tudo acabou. Mas o que a Páscoa nos lembra, irmãos, e nós não podemos nos esquecer, é que Deus ainda age quando tudo parece perdido. Deus age mesmo quando tudo parece perdido. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o tema a Páscoa que transforma vidas, é que a Páscoa é a reafirmação de que Jesus é de fato quem ele disse ser. A Páscoa é a reafirmação daquilo que Jesus disse realmente ser. Observe aí, irmãos, no verso de número 6, quando ele diz o anjo, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus não apenas morreu, isso foi notório. A morte de Jesus, irmãos, ela é comprovada entre todos. É o assunto do final da sexta, é o assunto do sábado inteiro, mas agora há um fato novo. E desse fato, elas são as primeiras a tomarem conhecimento. Os discípulos não sabem, os guardas não sabem, ninguém sabe. Mas elas são as primeiras a saber. Jesus não apenas morreu, diz o texto, mas algo inédito até então, irmãos, é a ressurreição daquele que morrera na frente de todos. E a ressurreição está validando tudo. Valida a sua identidade como filho de Deus, valida o seu poder sobre a morte e a sua autoridade para salvar. Portanto, a ressurreição de Cristo e a mensagem da Páscoa é reafirmada pelos anjos quando eles dizem: ele falou isso para vocês. Então observe como a Páscoa é a reafirmação de quem de fato Jesus é. A cruz não deve ser olhada como lugar de morte, mas de vitória. A cruz ela não pode ser enxergada como a derrota ou a vergonha ali exposta, mas como um poder triunfante de Deus em Cristo Jesus. A cruz não foi derrota, a ressurreição ela não foi uma surpresa. E o anjo diz isso. Obrigado, meu irmão. O que os anjos estão dizendo é: vocês precisam se lembrar das palavras de Jesus. Ele afirmou isso. Vocês não estão acreditando nas palavras desse que havia dito: eu vencerei. O que nós aprendemos, irmãos, com essa Páscoa é que nós, como igreja de Cristo, nós devemos conhecer a palavra dele. E nós devemos crer, nós devemos confiar na palavra do Senhor, porque ela não falha, ele não falha, ele não mente. Quando ele diz, acontece, ele não abandona a sua igreja. Em um mundo, irmão, de tantas promessas não cumpridas, ou quebradas, ou mentirosas, Jesus é o farol que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Páscoa, irmãos, é a reafirmação de Jesus
sendo quem de fato Ele é. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, sobre o tema a Páscoa que transforma vidas, irmãos, é que a Páscoa nos dá a garantia de uma nova vida com Cristo. A Páscoa é a garantia de uma nova vida com Cristo. A ressurreição de Jesus, aquele túmulo vazio naquele domingo de madrugada, irmãos, é o prenúncio da ressurreição dos servos do Senhor. Ele é, nos diz o texto, a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, ele tem a primazia. E com isso, irmãos, como dizem as Escrituras, como cremos que Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com o Senhor e viveremos para sempre com Ele. Portanto, a ressurreição, a Páscoa, não é apenas e tão somente trazer à memória que Ele ressuscitou, mas é reafirmarmos que nós também com Ele seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Ele. Meu irmão, isso é um tipo de reafirmação que nós devemos fazer todos os dias. Viveremos para sempre com o Senhor. Quando Ele ressuscita, Ele está prenunciando, irmãos, essa vida eterna com Ele, mas Ele está afirmando ao mesmo tempo que há perdão para todos os pecados do passado. Há perdão para o passado, há poder para o presente e esperança para o futuro. A Igreja de Cristo precisa reafirmar essas verdades constantemente. Nós aprendemos nesse terceiro tópico, irmãos, que a vida cristã, a vida com o Senhor, não é uma vida de melhora de comportamento. O nome disso é ética. Não é disso que Jesus está tratando. Ele está tratando de ser uma nova criatura, o que a ética não faz. O que ninguém pode fazer. Irmãos, uma nova criatura, mudar o coração de pedra em coração de carne, é um milagre que ninguém pode repetir. É o maior de todos os milagres. É a transformação, é a salvação. Por isso há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo cumprida mais uma vez. Os anjos, irmãos, entram em festa quando isso ocorre. Parece que não é bem assim na terra entre muitos entendedores. Parece que há mais a alegria quando um milagre comum é realizado do que propriamente quando alguém se converte a Jesus. O maior de todos os milagres, irmãos, é a salvação. Certamente, irmãos, nós podemos passar por momentos, ou estejamos passando por um momento de muita preocupação, de estresse. Podemos estar, sim, cansados espiritualmente, podemos pensar que para a nossa condição não há livramento ou não há salvação, podemos estar presos a pecados, podemos estar, assim, desanimados na fé, mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é que nós temos uma nova vida com Ele. Todas as coisas são passageiras. Todos os problemas são momentâneos. Tudo vai passar, mas a vida eterna é com Ele para todo sempre. Ele não apenas ressuscitou, mas Ele nos chama para esse momento de vida eterna com Ele. O quarto e último tópico da nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, uma Páscoa que ela transforma vidas, é que a mensagem da Páscoa, irmãos, é um chamado a viver com esperança no Senhor. É um chamado para vivermos com esperança. O texto nos diz, irmãos, que quando elas chegam ao túmulo, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Então,
essa mensagem do túmulo vazio, ele sozinho está gritando: a morte perdeu. A morte não venceu, ela não é a última palavra, como nós falamos alguns minutos atrás. A dor não é eterna. A dor tem um fim. O sofrimento não é a última expressão e a morte não é o destino final. O túmulo vazio anuncia, irmãos, que nós temos esperança nele. Por isso que nós acabamos de louvar a Deus com o primeiro cântico, dizendo: porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a esperança dos crentes em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. É a nossa garantia, irmãos, de que chegará também da mesma maneira o nosso dia. A Bíblia nos revela, irmãos, que aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, no dia em que Cristo voltar, seremos todos ressuscitados. E teremos um corpo glorificado. Reverendo, o que é um corpo glorificado? Corpo glorificado, irmãos, irmãs, é um corpo com propriedades eternas. É um corpo preparado para viver a eternidade com o Senhor. Portanto, embora não saibamos de como será essa ressurreição, em que corpo voltaremos, com que fisionomia nós teremos, se nós teremos a fisionomia dos 12 anos, dos 18, ou se quando a fisionomia será de quando nós partirmos aos 60, 70, 80, 90, a Bíblia não revela nada disso e isso pouco importa. Isso não deve ser motivo de preocupação ou de discussão. Sabe por quê? Porque não há momento para isso, não há lugar para isso. Importa que habitaremos para sempre com o Senhor e a Páscoa, aquele túmulo vazio, nos dá essa esperança. É fato, irmãos, que o cristão sofre e sofre mesmo. Cristo também sofreu. Ora, se o nosso Senhor sofreu, por que nós poderíamos achar que não passaríamos também por sofrimentos, dificuldades ou enfermidades? Que direito temos nós disso? Não temos isso. A grande diferença, irmãos, é que nós temos esperança nele. Jesus é a nossa esperança. A esperança não está em nós, não está no nosso braço, não está na nossa força, mas está somente no Senhor. O domingo da ressurreição chegou. E vai chegar também para aqueles que creem em Cristo Jesus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, do domingo de Páscoa, irmãos, a pergunta dos anjos ainda ecoa hoje. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Talvez nós estejamos, irmãos, quando nós nos dirigimos ao Senhor, ou à casa do Senhor, ou quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, talvez haja em nós o mesmo espanto, talvez, ou o mesmo sentimento que houve naquelas mulheres, de procurar um morto. Parece que Cristo continua morto. Talvez nós estejamos buscando vida em coisas, pessoas ou situações que não trazem vida, que não estão vivas. Talvez estejamos buscando vida, irmãos, em coisas que não satisfazem, em coisas efêmeras. Talvez estejamos buscando vida, irmãos, em caminhos que não trazem paz. Talvez estejamos buscando vida em lugares onde Cristo não está. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? A Páscoa, irmãos, hoje nos faz lembrar que Cristo está vivo e nós precisamos buscá-lo como um Cristo vivo. Nós não cultuamos mortos. Não há restos mortais. Há um Cristo ressurreto e é a Ele que prestamos culto ao Senhor.
Devemos, levar a nossa vida diária, levar a nossa cruz, irmãos, crendo nisso. Não estamos cultuando um morto, não estamos buscando um morto, mas Cristo está vivo. E porque Ele vive, existe perdão. E porque Ele vive, existe recomeço. Porque Ele vive, temos esperança de que habitaremos para sempre com Ele. Queridos, é hora de sairmos do sepulcro e, como aquelas mulheres, anunciar que Cristo ressuscitou. Essa é a missão da igreja. É anunciar que o Senhor Jesus não está naquele túmulo. Não devemos, irmãos, viver como se tudo tivesse acabado, porque não acabou. A cruz, irmãos, é o início da vitória. Que esse Cristo ressuscitado, irmãos, nos fortaleça. Que a mensagem da Páscoa jamais saia da nossa mente. Que jamais substituamos essa mensagem, porque nós não temos autoridade para mudá-la, transformá-la, removê-la, diminuí-la, substituí-la. A mensagem da Páscoa sempre foi a mesma. Portanto, não há lugar para chocolates. Alguém poderá pensar, mas reverendo, o meu sobrinho, ele gosta tanto. Ai, o meu netinho gosta tanto. Meu irmão, minha irmã, não existe presente melhor para o seu filhotinho, para o seu netinho, para o seu sobrinho do que a verdade. Não existe presente melhor do que a vida eterna. Ensine. Os judeus têm esse zelo e nós cristãos precisamos ter. Na Páscoa, Jesus Cristo mesmo, o próprio Deus, por meio do legislador, disse: quando alguém perguntar para os seus filhos, quando os seus filhos perguntarem, o que é a Páscoa, expliquem para eles essa história não pode morrer. Os judeus fazem isso, eles são zelosos com isso. Por que nós que conhecemos a verdade vamos subtraí-la? Por que nós que conhecemos a verdade vamos omiti-la dos nossos filhos? Não podemos. Nós não temos autoridade para mudar ou sofismar o que é a Páscoa. Páscoa, irmãos, é a ressurreição de Jesus. É a vitória sobre a morte. Assim como eu falei no domingo passado, existem outras ocasiões em que nós podemos sim presentear, ou dar chocolates, ou trocar chocolates. Sobretudo nesse momento, irmãos, não vamos andar na onda do comércio. Pelo contrário, essa mensagem é a mensagem que somente a igreja tem. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.